Seja muito bem-vindo à liturgia diária de hoje. Aqui você acompanha o Evangelho do dia, a Palavra de Deus e uma reflexão para fortalecer a sua fé. Ouvir a liturgia diariamente é uma forma poderosa de se aproximar de Deus e encontrar direção para a sua vida. Fique até o final deste vídeo e receba essa mensagem com fé. E já escreva nos comentários: Senhor, fala comigo hoje. Vamos juntos meditar na palavra. 11ª semana do Tempo Comum, sábado. Leitura do segundo livro das Crônicas. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus, por que transgredis os preceitos do Senhor? Isto não vos será de nenhum proveito. Porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no à pedrada por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito, e matou seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo, e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele, para vingar o filho do sacerdote Joiada, e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus, há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Se seus filhos, porventura, abandonarem minha lei e deixarem de andar pelos caminhos da aliança, se, pecando, violarem minhas justas prescrições e se não obedecerem aos meus santos mandamentos, guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu, então, castigarei os seus crimes com a vara, com açoites e flagelos punirei as suas culpas. Mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor e nem hei de renegar o juramento que lhes fiz. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre,
a fim de enriquecer-nos, mediante sua pobreza. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois, ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo, mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a infinita ternura de Deus Pai abracem os vossos corações neste dia. O Evangelho que a liturgia nos presenteia hoje toca em uma das feridas mais abertas da nossa sociedade atual: a nossa constante e dolorosa ansiedade. Jesus, com a sabedoria de um médico que sabe exatamente onde nos dói, começa fazendo uma constatação muito séria e profunda: ninguém pode servir a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Meu irmão, perceba que o Senhor não está condenando o nosso trabalho honesto, nem o nosso sustento material. O que ele combate é a escravidão do coração. Quando o dinheiro, a busca incessante por controle e a obsessão por garantias ocupam o primeiro lugar na nossa vida, nós adoecemos. Nós passamos a viver sufocados pelo medo crônico do futuro. É exatamente para nos curar dessa asfixia emocional que Jesus nos convida a olhar pela janela e observar a simplicidade da criação de Deus. Olhai os pássaros dos céus. Eles não têm armazéns, não acumulam heranças e não vivem de forma calculista. No entanto, o Pai Celestial nunca os deixa morrer de fome. Olhai os lírios do campo. Eles não fiam e não se desesperam com a aparência, e mesmo assim, a sua beleza supera toda a riqueza do rei Salomão. Minha irmã, quantas noites de sono você tem perdido tentando antecipar os problemas da próxima semana, do próximo mês ou até do próximo ano? Quantas vezes o seu coração tem disparado de medo diante de um e se? E se o dinheiro faltar? E se a crise piorar? Jesus te faz uma pergunta libertadora hoje: quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? A ansiedade, minha irmã, não tira a tristeza do dia de amanhã.
ela apenas rouba sua força e a sua paz no dia de hoje. O mundo nos empurra a vivermos engolidos pelas preocupações, mas o Mestre nos entrega a chave de uma vida leve. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é abandonar as suas responsabilidades. É entregar o volante da sua vida a Ele. É fazer a sua parte hoje com dedicação, sendo justo, caridoso e honesto, e confiar o resultado final nas mãos daquele que te criou. Que nesta semana, meu irmão e minha irmã, você não pegue emprestado o sofrimento de amanhã. O próprio Cristo nos diz com amor que para cada dia, bastam seus próprios problemas. Faça as pazes com o presente. Confie que você vale infinitamente mais do que as aves e as flores. Descanse no colo da providência e deixe o Pai Celestial cuidar da sua história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilha para alguém que precisa ouvir essas palavras hoje, e vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.